Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em penal, processo penal aqui do Legale. Eu sou o Rodrigo Capobianco, é uma grande satisfação poder estar junto com vocês. E na aula de hoje nós vamos inaugurar aí o terceiro módulo, que trata dos crimes contra a pessoa, esse módulo, bem importante módulo, e vamos começar já com grande estilo, tratando do homicídio, que certamente é o crime mais importante de todos. Pode até não ser o mais grave, porque realmente há crimes que têm penas, inclusive, mais rigorosas, mas certamente é o crime mais importante de todos os crimes que nós temos. Tanto é que inaugura a parte especial do Código Penal, artigo 121, porque protege o maior bem, que é a vida. E um detalhe muito curioso do homicídio é que o homicídio é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa indistintamente, porque alguns crimes dependem até de caráter, depende de personalidade, depende aí de vários fatores. O homicídio não. O homicídio, ele tem essa característica de pessoas de bem, pessoas próprias, pais de família, trabalhadores, pessoas que tiveram uma vida ilibada podem praticar um homicídio, assim como pessoas maldosas, criminosas, etc., podem praticar um homicídio. Qualquer pessoa pode praticar um homicídio. Então, é um crime que requer uma análise muito atenta, muito diferenciada, E aqui no tempo que nós temos destinado para isso, vamos passar as informações mais importantes sobre esse tema homicídio. Vamos lá para os slides, dá uma olhada. Bom, então nós estamos aqui no módulo terceiro, a primeira aula do módulo terceiro, homicídio, e como sempre nós passamos aqui os nossos contatos, em que você pode diretamente falar conosco no nosso canal no YouTube, canal Direito Penal Rodrigo Capobianco. Qualquer comentário em qualquer vídeo chega para mim e eu respondo, no Facebook, no Instagram, e também diretamente para você pegar o e-mail, telefone, etc., no site institucional do nosso escritório capobianco.adv.br, ok? Muito bem, dito isso, vamos para o homicídio então, o homicídio é certamente esse crime de extrema relevância, e julgado pelo Tribunal do Júri, como você sabe bem, quando doloso, porque segundo a Constituição, os crimes que são dolosos contra a vida devem ser julgados pelo júri popular. E o homicídio se enquadra aí. O homicídio culposo não, porque o homicídio pode ser culposo também, mas aí ele não vai a júri, porque o júri não julga crimes culposos, e sim só dolosos, E aqui também vale destacar que no Legale nós temos uma pós muito interessante, muito legal, que é a pós de Tribunal do Júri e Execução Penal, em que nós abordamos sim, mais profundamente, a questão de um homicídio da vida, mas assim, mais passado. É uma pós-premium, em que você tem aulas pré-gravadas, também tem encontros, e procurem informações, porque tem sido uma pós muito, mas muito legal, muito, mas muito agradável para quem gostar dessas duas matérias aí, que é o júri e também a execução penal. Perfeito? Bom, homicídio. Homicídio é a eliminação da vida extrauterina, A vida extrauterina. A vida intrauterina ou uterina, a eliminação seria o aborto. Mas a extrauterina é o homicídio. E aí vem uma questão, quando é que começa a vida extrauterina? Professor, quando a pessoa nasce. Não necessariamente. Por quê? Porque, segundo a jurisprudência, a vida extrauterina começa com o rompimento da bolsa, o rompimento do saco amniótico, Então, imaginem, vocês já ouviram falar e até, às vezes, passaram por isso, em que rompeu a bolsa, e a mulher entra em trabalho de parto, tem que ir para o hospital, etc., E nesse momento, imagina, rompeu a bolsa, aí molha tudo ali, porque todo líquido amniótico é lançado, E então
essa mulher tem que ir ao hospital. Imagine que no meio do caminho uma pessoa mate essa mulher e aquele bebê que está no ventre dessa mulher. Será um duplo homicídio, porque ali dentro da barriga da mulher nós temos uma vida extrauterina e, portanto, já caracteriza um homicídio. E essa vida extrauterina ela vai até a morte encefálica. Antigamente havia uma discussão sobre qual seria a morte cardíaca, respiratória, encefálica, mas em meados dos anos 90 nós tivemos a lei de transplante de órgãos, e a lei de transplante de órgãos determinou que só é possível o transplante de órgãos quando tiver o diagnóstico da morte encefálica. Então, quando houver a morte encefálica, efetivamente a vida extrauterina termina. Ok? Muito bem, uma questão importante. O homicídio é um crime hediondo? Resposta, depende. Pode ser um crime hediondo ou não, né? Então, na verdade, segundo a Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, o homicídio ele será hediondo quando ele for qualificado. Então, se o homicídio tiver ao menos uma qualificadora, as quais nós veremos aqui, ele será considerado um crime hediondo e também será hediondo quando ele for um homicídio simples, prática de grupo de extermínio, leia-se justiceiros, né? Como diz Alberto Silva Franco, um dos maiores pensadores do direito penal brasileiro, né? Que logo que saiu a Lei dos Crimes Hediondos, ele lançou o livro Crimes Hediondos, né? O primeiro grande livro a tratar do assunto. Alberto Silva Franco diz: o difícil vai ser encontrar, né, algum crime que seja de homicídio praticado por grupo de extermínio que não seja qualificado. Não é? Porque se tiver uma qualificadora já é um crime hediondo, mas pode ser simples prática de grupo de extermínio. Agora, se é prática de grupo de extermínio, geralmente vai ter alguma qualificadora também. Mas essa é a vertente. Os outros homicídios, então, homicídio simples, que não seja prática de grupo de extermínio, homicídio privilegiado, homicídio culposo, homicídio majorado, etc., não são considerados crimes hediondos, né? Vale destacar que quando foi feita a Lei dos Crimes Hediondos lá em 1990, né, a Lei dos Crimes Hediondos não previu o homicídio como um crime hediondo. Né? O homicídio só passa a ser hediondo em meados dos anos 90, com uma mudança na lei após principalmente a morte da atriz global Daniela Pérez e também de duas chacinas importantes, né, chacinas tristes de crianças de rua no Rio de Janeiro, que foi a chacina da Candelária, da Igreja da Candelária, e também de Vigário Geral. Então, aí, a partir de então, se olhou mais para o homicídio, e o homicídio passa a ser crime hediondo nessas vertentes a partir de então. Ok? Muito bem. O homicídio ele pode ser privilegiado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 121. Só para a gente se localizar, o artigo 121 diz lá no caput matar alguém, essa é a característica do homicídio, muito simples, né? E traz uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos, uma pena bastante forte, né? Muito bem. E aí, no parágrafo 1º, vem a possibilidade do privilégio. Só para a gente relembrar, todo crime que se diga privilegiado significa que haverá uma pena menor, que é um crime menos grave do que o normal, né? Claro que um homicídio é sempre de muita gravidade, mas um homicídio privilegiado é menos grave do que o normal e, portanto, merece uma pena menor, né? Para qualquer crime que se diga privilegiado, há essa ideia, essa expectativa. Quando se fala de crime qualificado, pelo contrário, né, qualquer crime que se diga qualificado, a pena é maior, a pena geralmente muda, o parâmetro até da pena, né, o mínimo e o máximo são alterados. No caso do homicídio,
O homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos, já o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30. Perceba, de reclusão também. Perceba que aumenta o mínimo, também aumenta o máximo. O homicídio qualificado é muito mais grave do que o homicídio simples, inclusive considerado hediondo, né? No caso aqui do privilégio, do artigo 121, parágrafo 1º, a lei diz que haverá uma redução de pena, será uma causa de redução de pena, essa redução variando de 1/6 até 1/3, quando o homicídio for praticado por alguns motivos, né? Então, quais seriam esses motivos? Violenta emoção, que eu já vou explicar melhor para vocês, mais detalhadamente, relevante valor social e também relevante valor moral. Se tiver um desses motivos, já caracteriza o homicídio privilegiado, portanto, a pena tem que ser reduzida. Né? Reduzida quando? Na terceira fase de aplicação de pena. Nós temos ali o critério trifásico de aplicação de pena, e na terceira fase de aplicação de pena, então, nós teremos a aplicação do privilégio. E, aliás, por isso, e também porque a lei de introdução ao Código de Processo Penal prevê o assunto, né? O homicídio privilegiado, o privilégio em si, ele não pode ser um tema da primeira fase do júri. É curioso isso, o júri tem um procedimento bifásico ou escalonado, né? Ou seja, o júri é dividido em 2 fases, né? A primeira fase é o juízo de acusação, muito parecido lá com o rito ordinário, e a segunda fase é o juízo da causa, em que tem o plenário e todas as formalidades próprias do plenário. Pois bem, o privilégio não é um argumento de primeira fase. No momento da pronúncia, por exemplo, que vocês vão entender melhor o que é pronúncia aqui, nós falaremos de processo penal, trataremos esse assunto aqui com vocês, e no momento da pronúncia, o réu ele não pode ser pronunciado por um homicídio privilegiado. Ah, professor? Mas e se eu tenho lá o meu cliente e a minha tese é de privilégio? O que eu faço? Bom, peço para ser pronunciado por um homicídio simples. Né? Porque o privilégio deve ser sempre uma tese de plenário, sempre uma tese da segunda fase do júri, não da primeira, até porque, como eu disse, é uma questão de aplicação da pena. E no momento da pronúncia não se aplica a pena, né? Só no momento da eventual condenação lá em plenário, ou seja, na segunda fase. Por isso, é uma tese de segunda fase do júri e nunca da primeira fase, tudo bem? Então, isso é importante que se guarde, né? Bom, quando se fala, então, em violenta emoção, a lei diz, violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Veja, uma provocação não leva à legítima defesa. Eu não posso reagir a uma provocação e dizer que eu estou reagindo em legítima defesa. Eu estou me defendendo aqui. Não. Legítima defesa é outra história completamente diferente. A reação é outra, né? Mas, às vezes, uma pessoa que é provocada, tirada do seu limite, ali, a vítima, existe um braço da criminologia que chama vitimologia, e a vítima, muitas vezes, ela provoca, né? Ela, de alguma maneira, contribui para a prática criminosa, né? E no privilégio tem muito essa característica, vai lá e força a barra, provoca, etc., e aquele agente que perde as estribeiras, perde o norte. Uma pessoa pode perder as estribeiras e reagir matando os outros? Claro que não. Por isso deve ser punido, né, ali rigorosamente. Mas quem mata porque foi provocado e teve uma reação violenta merece uma pena menor, né, uma redução aqui no caso, menor do que aquele que mata por outros motivos quaisquer, né? Então, por isso, a caracterização do privilégio. Agora, interessante lembrar que a lei fala violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Logo após. Então, tem que ser algo
ali sequencial. Não adianta alguém me provocar, né, ali algum dia, e aí eu fico macerando aquilo, depois de dias eu vou lá e reajo. Não, não, tem que ser na hora em que a pessoa perdeu o rumo, de tão, né, o sangue ferveu, as pessoas reagem a situações de várias maneiras. E naquele momento a pessoa foi provocada e aí então reagiu violentamente. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui e na volta eu vou falar do homicídio passional, que muitas vezes tem características de violenta emoção. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes tem violenta emoção. A gente já retorna aqui com vocês dessa tela.